invasão no Parque São Jorge. A situação do Augusto Melo agora, de fato, está em xeque. Depois de receber mais uma vez torcedores organizados que não se convidaram para entrar e sim danificaram o Parque São Jorge, o presidente Augusto Melo, que estava numa reunião que discutia os direitos de TV do Corinthians no próximo campeonato brasileiro, por próximos anos, com representantes da XP, da Marçal, com o novo possível CEO, com o Marcelo Mariano dentro da sua sala, ouviu do seu maior apoiador até aqui no meio do caos, Romeu Tuma Júnior, que se não tomasse uma atitude em relação a quem entrou no Parque São Jorge, subiu no terceiro andar, quebrou coisas, quebrou vidro, depois foi ao quinto andar, colocou todo mundo para fora da sala e se trancou com ele e o Marcelo Mariano, as coisas iam mudar. E parece vão mudar. Está marcada para amanhã uma reunião de chapas ainda da situação. Inclui, por exemplo, a chapa que elegeu o vice-presidente Osmar Stabile, que segue dizendo que apoia o Augusto Melo, apesar de não concordar com o que está acontecendo. O que vai ser feito amanhã é uma pressão para que o Augusto Melo renuncie e consiga estabelecer dentro da situação ainda a possibilidade da eleição de um candidato deste grupo. Todos eles serão chamados para uma reunião, todos eles, oposição e situação, serão chamados agora para uma reunião na terça-feira, essa reunião que está sendo embarrigada ou engravidada desde o mês passado. Completa essa semana um mês da reunião em que as assinaturas para o pedido de impeachment do Augusto Melo fosse protocolado. O Romeu Tuma Júnior precisa chamar essa reunião. Normalmente as reuniões do Conselho do Corinthians acontecem às segundas, mas na segunda-feira tem nada mais, nada menos do que um Palmeiras e Corinthians. A reunião será na terça-feira. Enquanto os opositores correm para amanhã no Parque São Jorge tentar fazer com que a situação sangre menos, toda a antiga situação, tem muita gente da situação que já abandonou o barco, com a oposição de fato, se reúne também para tentar articular um candidato que seja viável em nome da governabilidade. É esse o caminho da política do Corinthians até aqui. Peço desculpas, meu telefone tocou, porque é só isso que eu fiz hoje. Há até um pacto entre situação e oposição para a situação e antiga situação, que acabou de sair, e oposição para que esse candidato seja escolhido para que durante 2 anos não haja brigas internas. Acho pouco provável, mas esse é o chamamento para a reunião. Hoje comigo, para falar sobre tudo isso e tudo que já aconteceu durante o dia, temos repórter no Parque São Jorge, temos Miguel Lacombe, meu companheiro Renato Maurício Prado, Hélio de la Penha e Bodão, para falar desse dia de caos que culminou com essa cisão. A cisão que foi motivada pelo Augusto Melo não querer prestar queixas. Por isso a gente ouviu agora há pouco, quem estava acompanhando o noticiário do Corinthians durante o dia, o César Seabra dizendo que os torcedores foram recebidos, reclamaram dos resultados, mas não reclamaram do contrato, nem da condição política. Foi um pedido do presidente Augusto Melo, que não vai prestar queixas em nome do Corinthians ao que aconteceu dentro do clube. Com todo respeito, Augusto Melo, o clube não é seu. Se fosse a sua casa, você podia decidir. Como presidente do Corinthians, o artigo 106 diz que você tem que zelar pelo clube, pelo patrimônio do clube e pela governabilidade do clube. A situação e a oposição, ou boa parte da situação e a oposição, acham já que o governo ou a administração Augusto Melo acabou. Boa tarde, Renato Maurício Prado. A nossa enquete é sobre isso, é por isso que a gente colocou essa enquete hoje. Se vocês acham que quem apoia a situação, a oposição, ou quem é corintiano, se o Augusto Melo, para evitar uma sangria maior, deveria ceder à pressão, e não é a pressão da organizada, não, é a pressão do grupo que o apoia.